Hey gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dileia Sena e você está no meu canal Leia Books. E hoje, gente, eu vim trazer um vídeo que eu acho que é super necessário, dado ao momento que a gente está passando. Eu percebi que a gente precisa de coisas para nos confortar nesse momento, porque eu percebi que tem muito leitor, muita gente que está tendo dificuldade de ler, de se prender em alguma coisa, então eu resolvi trazer para vocês 10 livrinhos que confortam, que pelo menos me confortaram, e eu creio que nesse momento pode ajudar vocês também. Então, gente, eu vou aproveitar que a gente tá no começo do vídeo e já vou pedir pra vocês, se vocês gostam de assistir os vídeos aqui do canal, pra vocês se inscreverem no canal, não se esquecer de se inscrever no canal, porque quanto mais a gente cresce, mais pessoas a gente vai alcançar. E também vocês vão ser aí avisados, né, se vocês ativarem o sininho de notificação. Vocês vão saber de primeira mão quando tiver vídeo novo aqui no canal, então vai ser muito interessante, vocês vão conseguir me acompanhar mais de pertinho. E outra coisa que eu pedi pra vocês, dê o like se vocês gostarem do vídeo, porque aí o YouTube entende que tem bastante gente gostando, então começa a entregar pra mais pessoas vão chegar, então a gente vai conseguir alcançar bastante gente aqui com Leia Books. Então eu pedi pra vocês comentarem aqui embaixo se vocês se sentiram confortáveis também com alguma dessas leituras, ou leituras que deixam vocês confortados. E aí eu quero saber aqui embaixo, então vamos lá pro vídeo, senão eu vou ficar enrolando aqui pra sempre. O primeiro livro que eu escolhi é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Gente, que título enorme. Eu tinha assistido o filme antes. Gostei bastante do filme, mas eu não tinha pego do meio pro final do filme. E quando chega nos créditos, deu pra perceber que ele era baseado no livro, então eu corri na internet e fui ver. E achei o livro, eu coloquei no meu carrinho de compras da Amazon, deixei lá e comprei ele numa Black Friday. E eu já peguei ele pra ler, gente. Ele tá todo marcadinho, sabe? E foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. A primeira coisa que eu gostei no livro e que me surpreendeu é que ele tem um formato de cartas. Gente, eu fiquei impressionada com isso. Ele tem um formato de cartas, então a nossa protagonista, a Juliet, começa a se corresponder por cartas com Dawson. E é muito bonito, eu acho muito lindo isso. Tudo começou por causa de um livro aí, um livro que eles tinham em comum, que eles gostavam bastante. E eu gostei muito desse formato de livro. Foi um livro que eu consegui ler rápido. E o que eu mais gostei, gente, que eu me senti mais confortada com esse livro, é porque ele traz a história de duas pessoas que estão vivendo ali pós Segunda Guerra Mundial. Então, assim, depois de tudo que aconteceu, eles lidando com os estragos da guerra, com os traumas que ficaram. O Dawson tá reconstruindo a cidadezinha deles. E a Juliet tá tentando se reconstruir no meio disso tudo que aconteceu. Então, assim, sério, eu amei demais esse livro, ele é muito lindo e eu recomendo porque eu creio que é um livro que vai te confortar. Porque eu creio que livros de superação fazem isso com a gente, sabe? Mostram que a gente também é capaz de superar os nossos limites. Então, pra essa fase que a gente tá vivendo, é super positivo. A minha segunda escolha é 5 Passos de Você. Eu sei que eu tô falando muito desse livro, mas é porque, na verdade, esse tipo de romance, apesar de ser um ciclete, né, que é um romance que tem doença e tudo mais, que a gente sabe como A Culpa é das Estrelas, que tá fadado a gente chorar horrores no final. Mas eu gostei muito de ver a forma como os personagens aqui lidavam com a doença deles, que era uma doença muito rara, com os problemas deles, com o fato de terem que ficar em hospital, internados e tudo mais, e como eles lidavam com isso e ainda conseguiam tirar, sabe, motivo pra viver. Então, e nesse meio todo, hospital, doença, conseguiram se apaixonar. Então, é mais uma história de superação, de certa forma. E, com certeza, pra esse momento que a gente tá vivendo agora, esse período de quarentena, pandemia, UTIs superlotando, pessoas morrendo no mundo todo, eu acho que sempre que a gente puder olhar pra história de personagens, gente, eu sei que é livro, eu sei que são personagens aqui, mas personagens que conseguiram superar esses momentos difíceis, eu acho que a gente se fortalece um pouquinho mais. Então, por isso eu também recomendo As 5 Passos de Você. Agora um livrinho pra sorrir. Confissões de uma Garota. Deixa eu ler, gente, eu sempre preciso ler. Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática. Eu já falei também desse livro aqui em outras listas, porque eu gosto bastante desse livro. No meu Instagram eu não falo muito dele. E falando no meu Instagram, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui pra vocês, é o Leia Books também.
E, enfim, eu não falo dele muito por lá, mas aqui no YouTube eu tenho falado, porque é um livro muito engraçado, muito levinho. Eu gostei bastante da leitura. Foi um livro que eu terminei e fiquei com quentinho no coração. Eu acho que livros que fazem a gente rir também é uma boa pedida. E esse livro é muito engraçado. Apesar de ser um livro um pouco mais jovem, mas me prendeu de uma forma assim que eu não esperava, sabe? Ele é um nacional, ele é da Thalita Rebouças. Eu vejo muitos adolescentes por aí lendo esse livro, mas assim, gente, eu particularmente não sou adolescente nem nada há muito tempo, mas eu amei. Eu acredito que para esse período agora que a gente está vivendo, pode ser uma leitura que vai te prender, que vai te tirar um pouco dessa realidade que a gente está vivendo e que também vai te fazer pensar e achar força dentro de si, porque querendo ou não, a nossa personagem aqui, a TT, ela é forte. Ela não sabia que era, mas ela é, sabe? Então, é mais uma boa pedida aí pra esse período que a gente tá vivendo, pra confortar o nosso coração, pra gente se sentir mais forte nesse período. E agora nós temos Em Queda Livre. Gente, Em Queda Livre também é um outro livro que eu já recomendei aqui. Foi um livro que me surpreendeu demais, de verdade. Eu imaginava por essa capa, por esse título, um drama. Aí eu comecei a ler, eu percebi, talvez seja um drama, e de repente eu me deparei com um livro jovem adulto, mas que com temáticas assim que eu não imaginava que fossem abordadas de forma maravilhosa. Também traz aqui a Brooklyn, uma personagem que eu senti muita superação nela, dado o que aconteceu com ela no passado. É uma personagem muito mais forte do que ela imaginava. E óbvio, um romancezinho clichê pra aquecer o nosso coração, porque, né, se não for romance clichê, não sou eu. Então eu tinha que recomendar. Eu creio que vocês vão se surpreender com essa leitura, vão conseguir se prender e sair um pouco também dessa atmosfera que a gente tá vivendo e mergulhar aqui na história da Brooklyn. Então, por isso que eu resolvi colocar na lista. Foi um romance jovem e adulto que aqueceu meu coração, que me tirou da minha realidade que eu tava vivendo e que me fez mergulhar, e eu só queria ler esse livro e, sabe, eu me senti muito melhor depois de ter lido. Então, é uma leitura que conforta a gente e eu vim recomendar pra vocês também. A Sombra de Jatobá. Gente, esse livro é nacional também, eu recebi ele em parceria há um tempo atrás. E esse livro mexeu muito comigo. Mais do que me confortou, ele me confrontou. Porque aqui a gente vai ter como cenário uma fazenda aqui no Brasil, na Bahia, no século XIX. Então a gente ainda vai viver no período da escravidão. E vai ser abordado de uma forma que mexeu muito comigo. Primeiro porque é Bahia e o meu pai é de lá. Então, assim, a minha tataravó, ela veio num dos últimos navios negreiros. Então, assim, gente, essa história mexe muito comigo. E eu percebi o tanto que mexe comigo depois que eu li, sabe? É a minha história, a minha raiz. Então, assim, foi uma história que mexeu muito comigo, me tirou da minha realidade atual, me teletransportou. Eu meio que senti como se eu estivesse vendo a minha tataravó ali nos personagens, sabe? Sério, foi uma leitura que mexeu muito comigo, muito, 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 muito comigo. E eu recomendo pra vocês justamente por isso. Por mais que vocês não tenham descendência aí, né? De negros e tudo mais, mas é uma história que foi a nossa história, foi a história do nosso país, foi assim que começou. Então eu acho que é interessante a gente mergulhar um pouco atrás pra esquecer um pouco do que a gente tá vivendo hoje em dia. Então talvez também seja uma leitura que conforte você nesse período de quarentena, nesse período ruim que a gente tá passando. E ainda nessa pedida aí de personagens que dão a volta por cima e aprender a viver, a gente tem No Meu Sonho Te Amei. Eu também já falei dele aqui no canal, eu tô meio que me repetindo, mas é porque realmente são livros que vocês precisam ler, então eu vou recomendar em todas as listas, até que tem um monte de gente comentando aqui embaixo. Eu li, eu amei, eu me senti confortada, realmente é muito bom, porque sério, esse livro é incrível. A gente vai ter a Veil, que sofre um acidente com o namorado dela fica em coma, e aí ela tem que lidar com isso, ela não consegue sair do lado do namorado dela, porque eles tinham planos pra entrar na faculdade juntos, pra viver juntos mesmo. E ela não sabe lidar com o fato do namorado dela estar em coma, ela se sente culpada por pensar em viver uma vida e ele não ter essa chance. Enfim, é bem complicado, mas só que assim, gente, o que a gente vai ter de plot aqui nesse livro é surreal. O que a gente vai ter de reviravolta nesse livro é surreal. Vai ter romance também, vai ser um livro legal. E vai falar também da força de um personagem recomeçando. Eu acho que livros que falam de recomeços também são muito bons pra essa fase que a gente tá vivendo e pra todas as fases que a gente vive. Toda vez que a gente se sentir um pouco mais impotente, eu acho que ler um livro de recomeço faz a gente se sentir mais forte.
Porque apesar de ser um livro, apesar de ser ficção, os livros têm esse poder sobre a gente, né? A gente se sente melhor quando lê. Então, se a gente é leitor, se a gente ama a leitura, um livro de recomeço é muito bom nessa fase também. E eu acho que vai confortar a gente de uma forma que a gente precisa. Aí, ainda nessa mesma pegada de recomeço, nós temos Depois de Você. Eu creio que todo mundo conhece a Jojo Moyes, minha autora favorita, que eu adoro ela. Todo mundo conhece essa autora e todo mundo conhece Como Eu Era Antes de Você. Mas nem todo mundo se aventurou pra continuar a trilogia depois do final que nós temos em Como Eu Era Antes de Você. Mas, gente, as histórias da Jojo não são romances, são chicletes. Vão focar na mulher. Então, a gente tem um final que não é legal em Como Eu Era Antes de Você, mas aqui a gente vai ver uma Lo também recomeçando. Se vocês perceberem, eu tô me repetindo toda hora, mas é porque eu peguei livros que tratam de recomeço, porque todos os livros que falam de recomeço pra mim, de recomeçar, de achar força em si mesmo, me traz essa sensação de conforto. E é o que a gente precisa pra agora mesmo, é a gente recomeçar em meio ao caos. Depois que tudo passar, a gente saber que a gente vai estar aqui e que a gente vai ter a chance de recomeçar. Então, por isso que eu trouxe esses livros. E aqui a gente vai ter exatamente isso. A Lo lidando com o luto, a Lo lidando com, sabe, os fantasmas, os medos que ficavam aprisionados dentro dela e que ela não queria mexer pra poder não ter que tratar isso. Ela vai começar a tratar nesse livro. Então, assim, sério, a trilogia toda é fantástica, mas o segundo e o terceiro foram os livros que mais mexeram comigo, porque eu vi o crescimento da Lo. Então eu recomendo tanto Depois de Você, quanto Ainda Sou Eu. Porque realmente, gente, vai ser dois livros que vão te confortar. Que você vai ver que você não tá sozinho nessa, nos seus medos, nas suas inseguranças. E que talvez te dê mais força, mais gás aí pra gente passar por essa fase. E aí nós vamos ter tudo aquilo que nos separa, que foi uma leitura que eu fiz recentemente. Mas também trata de recomeço. Mas também tem outra coisinha a mais aí. Aqui nós vamos ter a Sarah e o Ed. Eles se conhecem e passam uma semana maravilhosa juntos. E eles se apaixonam e eles fazem juro de amor, votos para que, né, vivam felizes para sempre. E uma semana, né, tipo, né, apressadinhos os meninos, mas enfim. Só que aí, de repente, o Ed tem que viajar, ele tinha uma viagem de férias agendada, e a Sarah fala, não, você tem que viajar mesmo. E o Ed deveria ir pra essa viagem, mas ele simplesmente some. E a Sarah, tipo assim, começa a pensar o que aconteceu, porque eles tinham trocado juros de amor, eles estavam bem, o que aconteceu, e ela começa a investigar o sumiço do Ed. E a gente vai acompanhar ela lidando com tudo isso, com esse amor que ela achou que era recíproco e de repente o Ed simplesmente sumiu. O que aconteceu? Será que não era o que ele dizia ser? Será que foi só uma semana legal? Será que ele não me amava? E a gente vai lidar com essa personagem, com todos esses questionamentos, mas eu coloquei aqui não só por causa disso, porque realmente essa personagem, a Sarah, ela vem de um divórcio que tá sendo difícil pra ela. Ela tem alguns outros traumas que estão sendo bem difíceis pra ela. E ao longo da história, ao longo dela procurar essa busca pelo Ed, ela vai se encontrar. Então, justamente por essa questão de recomeço, de achar força em si pra lidar com situações ruins, é que eu trouxe esse livro. E é uma leitura que vai te prender, porque tem esse mistério aí, cadê o Ed? Gente, onde tá o Ed? Então você vai querer ler. E se você mergulhar mais na história da Sarah, eu creio que você vai achar força em você mesmo pra lidar com essa situação. E aí nós vamos ter o meu amorzinho, Dumpling. Ai, gente, eu gostei muito desse livro. Eu não falo dele mais, tem muito tempo que eu não falo dele. Mas que é a história de superação, de ser feliz com quem você é, de ser forte. Vamos falar dessa linda, dessa maravilhosa, a Dumpling. Nós vamos conhecer aqui nesse livro a Willow Dean. É um nome realmente complicado. Ela é uma menina gordinha, né? Ela é acima do peso, mas ela não se deixa abalar por isso. Ela tem uma autoconfiança muito grande, ela é muito forte desde o começo do livro. A mãe dela é Miss e fica querendo que ela emagreça, colocando pilha na cabeça dela, mas ela é muito segura de si. Só que aí ela se apaixona. E eu acho que na adolescência, na juventude, o amor, a paixão, traz muita insegurança pra gente. E aí ela vê essa autoconfiança dela sendo abalada. E pra lidar com isso, ela resolve entrar no concurso de Miss. Só que tem um padrão que o mundo impõe, que Miss é magra, Miss é isso, Miss é aquilo. E ela quer lutar contra isso.
e ela meio que trava uma guerra contra a mãe dela e ela vai se encontrando, se descobrindo, se amando ao longo desse processo todo, entendeu? Então, assim, é um livro também que fala de recomeço, de se reencontrar, de olhar pra si, achar força, de se amar. Então, assim, gente, ai, meu Deus do céu, esse livro aqui é muito bom. Se você não quiser ler nenhum dos outros que eu te falei, leia Dumpling, sabe? Se você ler esse aqui, eu já fico feliz. Ah, e se você já leu, conta aqui pra mim, porque, sério, essa leitura foi incrível. Tem adaptação na Netflix, eu não sei se ainda tá lá, mas eu assisti também o filme. Eu gostei do filme, mas o livro é muito mais incrível. Eu me senti muito mais empatia pela Willow Jean lendo do que assistindo. Então, assim, ai meu Deus, leiam, por favor, leiam. Com certeza vai ser um livro que vai te confortar nesse período, sabe? Vai ser uma leitura que você vai conseguir concluir e que você vai, sabe, se sentir mais forte depois da leitura. E nós vamos ter o quê? Esse livro maravilhoso, que eu esperava que fosse um romance hot, por causa dessas capas que essa mulher coloca aqui. Eu sempre espero que é um romance hot, que vai ser uma história rasa, sei lá. Eu não sei o que eu esperava quando eu comecei a ler. Mas no ar que ele respira, nós vamos ter a Elizabeth e o Tristan, sei lá como é que fala o nome dele. Nós vamos ter esses dois que têm as suas histórias, o seu passado e que vão se encontrar. Ela lidando com o luto, né, recomeçando aí a vida dela com a filha dela, e ele, um grosseirão na cidade que todo mundo fala que é mulherengo, ninguém entende ele, mas, gente, a junção desses dois foi perfeita, eu amei. E eu recomendo, além de ser romance sempre confortar a gente, ter clichê sempre confortar a gente, porque essa temática por trás, esse recomeço também é muito forte, gente, muito forte, muito presente aqui. Você vai sentir os personagens recomeçando, achando força em si mesmo. Gente, eu vou falar isso sempre, eu acho que o vídeo aqui, se eu fosse resumir, é livros que acham que pra você achar força em si mesmo e passar por essa situação. Esse é o resumo do vídeo, porque, é sério, esses personagens são incríveis e eles vão se mostrar muito mais fortes do que eles imaginavam. E eu acho que é isso que a gente precisa pra vida, sabe? É perceber que a gente é bem mais forte do que a gente imagina. Então, por isso que eu recomendo essa leitura também. Então, gente, essa foi a pilha generosa de livros que eu trouxe pra recomendar pra vocês, que eu espero muito que conforte vocês nesse período. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço perdão se eu fiquei me repetindo. Eu tinha todo um roteiro na minha cabeça, eu tinha todo um roteiro no papel, mas eu senti que esse vídeo deveria ser espontâneo, que eu deveria falar sobre como esses livros me confortaram pra tentar fazer com que vocês entendam e que vocês leiam esses livros e se confortem também. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam, dê o joinha, se inscrevam aqui embaixo. Não esqueçam de me comentar aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se realmente te deu essa sensação de reconforto, e também de me recomendar livros que vocês leram e que tiveram essa mesma sensação que eu tive. Então vamos bater papo aqui embaixo e até a próxima!